nas formas e expressões para retribuir o amor. Estamos ao vivo também no Facebook. Então, nos acompanhe para juntos louvarmos e agradecermos ao Senhor, em nome de Jesus. Convide aí seus amigos, avise os irmãos para estarmos refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. A reflexão de hoje será em Filipenses 4:13, texto bem conhecido. Se os irmãos já quiserem abrir as suas Bíblias, nós estaremos fazendo uma reflexão em cima de Filipenses 4:13. Amém? Vamos então orar e colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor esse momento de culto, agradecer pela escola bíblica que nós já tivemos, momento de adaptação de todas as situações que nós temos vivido, e agradecer ao Senhor por isso, por ter nos ajudado até aqui. Vamos orar. Convido todos a estarem orando comigo e colocando diante do Senhor as nossas vidas e este momento de reflexão da palavra em nome de Jesus. Convido também que vocês, se tiverem algum pedido para colocar diante do Senhor, estejam escrevendo aí, nós estaremos orando por esses pedidos também e colocando diante do Senhor em nome de Jesus. Tem alguém que queira colocar diante do Senhor os seus pedidos para juntos estarmos orando e agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor? Podem escrever aí que nós estaremos juntos orando por tudo que for colocado. Bom, vamos então orar juntos em nome de Jesus, colocando diante do Senhor pedindo para que Ele esteja nos direcionando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por este dia, agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque nós podemos hoje, através da tecnologia, Senhor, fazermos um culto ao Senhor. Agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo isso que nós estamos passando é temporário, Senhor, e nós poderemos voltar um dia a cultuá-lo na Tua casa, Senhor, estar em comunhão, meu Pai, e louvar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza durante esse período, Senhor, de culto, nos fazendo refletir sobre a Tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Me dê discernimento, Senhor, para transmitir aos irmãos a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Pai,
Peço, Senhor, que esteja cuidando de todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Coloca as tuas mãos, Pai, e esteja curando, Senhor. Cura, Senhor, tirando, Pai, todo resfriado, toda gripe, Senhor. Tira, Senhor, toda inflamação, toda infecção, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Pai amado, que o Senhor, Deus poderoso, esteja agindo na vida dos teus pequenos que aqui estão acompanhando, Senhor, este vídeo, Senhor. Que o Senhor, Deus Santo, possa fazer o teu querer, possa fazer a tua vontade, Pai. Haja, Senhor, através da tua palavra, haja, Senhor, através do teu poder, fazendo o teu querer em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, então a nossa reflexão vai ser em Filipenses e Filipenses 4, versículo 13. Então, nós estaremos falando um pouco sobre esta declaração do apóstolo Paulo. Declaração que ela é muito conhecida e é falada aí em vários lugares, escrita em vários carros. Declaração do apóstolo Paulo, Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Só para a gente contextualizar e entender um pouco a respeito do momento que o apóstolo Paulo está passando, eu vou falar um pouco sobre a cidade de Filipos. Então, Filipe, de Macedônia, em 356 a.C., deu o seu nome a este lugar por ser um lugar bonito e que tinha várias fontes. E em 42 a.C., o imperador Otaviano, que depois mudou seu nome para César, Augusto César, tornou Filipos, a cidade de Filipos, uma província de Roma. E por causa de Filipos se tornar província, eles ficavam livres de impostos e podiam negociar livremente. Nós vemos em Atos dos Apóstolos que Paulo ele teve uma visão de Deus, onde um varão da Macedônia lhe pediu para ajudá-lo. E a conclusão do apóstolo diante dessa visão foi que Deus o chamou para anunciar o evangelho naquela região. Então, Paulo se dirigiu à Macedônia. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. E quando Paulo chegou em Filipos, num dia de sábado, ele se dirigiu a um lugar que disseram ser o lugar de oração, onde ali encontrou uma mulher por nome Lídia, que se converteu e insistiu para que Paulo permanecesse em sua casa, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. E Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ou aos filipenses, mais ou menos em 60 ou 63 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, provavelmente quando ele estava preso em Roma. E quando ele declara tudo posso naquele que me fortalece, o versículo que nós lemos, Filipenses 4,13, ele diz que todas as situações da vida que nós passamos, se nós estamos com Deus,
nos tornamos mais fortes, pois devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, como ele mesmo declara no versículo 11 de Filipenses. Nós vivemos em uma rotina diária, no nosso dia normal, nós vivemos em uma rotina diária em que o nosso tempo é escasso. Pela quantidade de tarefas que nós temos diariamente, nós temos o tempo escasso, envolvidos com trabalho, escola e tudo mais que nós fomos acumulando no nosso dia a dia, nós temos a escassez de tempo. Por isso, nós acabamos não conseguindo dar a devida atenção em algumas áreas da nossa vida. E isso faz com que essas áreas possam se fragilizar ou enfraquecer ou até mesmo ser destruída. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês, trazendo aqui o versículo que nós lemos: tudo posso naquele que nos fortalece, e dizer que Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. E porque Deus nos fortalece, muitas vezes ele nos dá um tempo de fortalecer ou de fortalecimento dos relacionamentos. Veja que Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipe. Ele estava provavelmente em uma prisão domiciliar, porque ele era cidadão romano, e o prisioneiro comum ficava em uma masmorra, mas Paulo, por ser cidadão romano, ele tinha esse privilégio, ele estava numa prisão domiciliar, e ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, porque eu posso passar tanto fartura como escassez, e todas essas situações que são relatadas nos versículos anteriores diz que eu posso passar por tudo isso porque Deus me fortalece. Eu posso passar isso porque aquele que eu confio me fortalece. E aí eu vejo para a situação que nós estamos passando hoje, uma situação de confinamento, uma situação em que nós somos obrigados a estar em um ambiente fechado para nos proteger do ambiente externo que pode nos prejudicar, trazendo infecção e tudo mais. Situação essa que vivemos hoje, que provavelmente nós não teríamos condições de vivenciar em dias normais, em dias de que nós temos uma rotina frenética e nos ocupamos com uma série de coisas e nós não teríamos condições de vivenciar ou ter o tempo que nós temos hoje. E eu disse há pouco que nós temos um tempo e esse tempo pode ser usado, deve ser usado para fortalecimento. Fortalecimento, em primeiro lugar, eu vou dizer que o nosso olhar, de repente, pode se voltar à questão familiar, olhando para as nossas famílias. Deus nos dá um tempo, ou nós temos um tempo, e esse tempo pode ser usado para fortalecimento familiar. E aí eu vou dividir esse fortalecimento familiar em três tópicos. Primeiro, fortalecimento com o cônjuge. A nossa rotina diária, como já disse, nos leva a situações em que nós muitas vezes não temos oportunidade ou não conseguimos dar a devida atenção ao nosso cônjuge. E um dado espantoso, essa semana, vendo o jornal, e eles fazendo uma reportagem a respeito da violência doméstica, que no tempo de quarentena, essa violência doméstica aumentou, trazendo, então, a reflexão de que algumas pessoas ou alguns casais,
por se distanciarem tanto ou por já terem essa rotina, não têm condições de viver muito tempo dentro do mesmo ambiente, não conseguem ter esse relacionamento, porque a rotina diária, as questões da vida, muitas vezes distanciaram de forma que eles não conseguem mais viver dentro do mesmo ambiente por muito tempo. Mas estamos num tempo em que nós somos obrigados a viver juntos. E o fortalecer o relacionamento conjugal se faz necessário ou se obriga-se pelo fato de que o casal ele precisa, pelo que se propôs a ser, um homem, uma mulher, ou propôs ter um relacionamento, esse relacionamento deve ser um relacionamento prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, aproveite esse tempo em que muitas vezes há uma ociosidade, para fortalecer o relacionamento. E de que forma vai acontecer isso? Eu não sei, porque cada casal tem suas características. Às vezes o casal passa por situações em que não se conversam mais, não se falam mais, por vários motivos, ou não tem tempo de estarem a sós, ou tem pouco tempo a sós por vários motivos. Mas nós temos um tempo, e esse tempo pode ser um tempo de fortalecimento. Entenda como tempo de Deus para você fortalecer o relacionamento conjugal. E aí, trazendo ainda para a questão do relacionamento familiar, eu falo na questão dos filhos. Pais com os filhos que não tiveram tempo ou convivem dentro da mesma casa, mas por uma questão das rotinas diárias de trabalho, de escola, de estudo e tudo mais, esse relacionamento ele se perdeu. E algumas vezes eu já escutei ou tenho perguntado a algumas pessoas a respeito desse período de isolamento, período de recesso escolar, e recentemente, algumas semanas atrás, escutei de uma mãe: olha, está sendo difícil porque eu tenho que ficar com meus filhos e eles têm muita energia e eu não estou acostumado, eu não estou conseguindo lidar. Mas é inerente à atividade dos pais o cuidado dos filhos. Da mais pequenos ou jovens ou adolescentes. E aproveite esse tempo para um fortalecimento do relacionamento com os filhos. Os pais buscando fortalecer esse vínculo, desse relacionamento com os filhos. Alguns não têm condições de fazer isso, porque os filhos já moram, já têm as suas vidas, já moram em casas separadas, mas eu estou me referindo aqui àqueles que ainda moram com os pais, que por um motivo ou por um outro motivo não cultivaram ou não conseguem mais cultivar esse relacionamento. E mesmo em tempo de confinamento, mesmo em tempo de prisão, cada um fica no seu canto e não aproveita esse tempo para o fortalecimento de um relacionamento que talvez esteja debilitado. E aí, com relação aos filhos, ou a visão dos filhos para com os pais. Talvez o filho, ainda em virtude dessa rotina frenética que muitas vezes nós levamos, não tenha oportunidade, ou reclame muitas vezes da oportunidade de estar com os pais. Eu não tenho muito tempo de estar com os meus pais. Este é o momento, esta oportunidade que nós estamos tendo, é uma oportunidade de estar próximo, de estar junto, de se buscar um relacionamento mais próximo, que infelizmente, mesmo estando dentro do mesmo teto, morando na mesma casa,
nos falando ou falando diariamente, não existe um relacionamento, não existe uma, uma, uma cumplicidade entre pais e filhos, porque cada um, dentro da mesma casa, se interessa pelas suas próprias rotinas, se interessa pelos seus próprios afazeres e se distanciam, mesmo estando juntos. Então, Deus, ele nos fortalece e ele nos dá, está nos dando um tempo de fortalecimento. E esse fortalecimento deve acontecer com os nossos familiares, com o cônjuge, com filhos, com pais. E aí eu volto a falar também a respeito da igreja, o fortalecimento com os nossos irmãos, irmãos que consideramos, que temos um relacionamento quase que dominicalmente, que por questões muitas vezes práticas da vida nos afastamos, mas hoje nós vemos, queridos, a dificuldade ou a saudade que nós sentimos de um simples abraço, de um simples oi, de uma simples paz, pelo motivo de não podermos estar juntos, não podermos estar debaixo do mesmo teto, louvando a Deus, engrandecendo o teu nome. E aí os nossos irmãos também carnais, aqueles que são filhos de nossos pais e mãe, também precisa, ou nós temos a oportunidade de nos fortalecer, analisando ou pensando a respeito das nossas vidas ou dos relacionamentos que nós temos e da vida frenética que nós temos levado. Analisando todos esses relacionamentos, você pode chegar à conclusão de que todos eles, ou a grande maioria deles, precisa de uma mudança, precisa de um fator que faça com que haja uma mudança nesse relacionamento. E nós, diante do tempo que nós temos, nós podemos, em nome de Jesus, começar a pensar em fortalecimento dos relacionamentos. Deus nos fortalece e Ele nos dá também um tempo para olharmos para a nossa questão financeira. Veja que nós todos fomos pegos de surpresa e muitos, ou a grande maioria de nós, não nos programamos para isso, para o que nós estamos passando no dia de hoje. Nós não nos programamos para viver um momento de escassez, quando na verdade todos nós poderíamos nos programar ou deveríamos ter uma programação para passar pelo momento de escassez, porque isso pode acontecer com qualquer um. Mas nós temos um tempo e podemos aplicar o nosso tempo em pensar a respeito da nossa vida financeira, do nosso dinheiro, o quanto ganhamos, o quanto gastamos, quais são as nossas prioridades, aonde temos aplicado tudo aquilo que nós ganhamos, se temos aplicado de forma coerente ou se essas formas que temos usado a nossa questão financeira tem dado resultado positivo ou tem nos proporcionado uma vida mais confortável. O que temos feito ou deixado de fazer com aquilo que nós ganhamos, será que nós temos feito isso de forma honesta, de forma que estamos deixando a cada um de nós de forma confortável? Ou nós podemos pensar também na questão da nossa rotina diária, o que nós comemos, o que nós bebemos, quantas coisas nós desperdiçamos
jogamos fora, simplesmente porque tínhamos abundância, mas esse tempo de abundância pode ter se cessado e precisamos pensar a respeito disso, de como nós vamos enfrentar as situações que estão por vir com todas as coisas que nós temos hoje nas mãos. Todos os alimentos, aquilo que nós temos para nos sustentar, como que nós vamos fazer? É tempo, ou nós temos um tempo de fortalecimento e nós podemos usar esse tempo para fortalecer ou pensar em estratégias financeiras e estratégias para nos fazer passar por todas essas situações. E além da relacionamento familiar, além da questão financeira, econômica, eu quero dizer do mais importante que nós temos, ou que podemos nos fortalecer, que é a questão espiritual. Temos um tempo, e um tempo que precisa ser usado para fortalecer a nossa vida espiritual. Muitas vezes escutamos de que não há tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Olha, levanto cedo, 5 horas da manhã, para sair 5h30, trabalho até 5, chego em casa às 6, tenho que tomar banho, tenho que ir para a faculdade, chego em casa à meia-noite, no outro dia, 5 horas da manhã, tenho que acordar de novo, final de semana é muito corrido, domingo de manhã eu vou para a igreja, chega à tarde, dou uma descansada, domingo à noite vou para a igreja de novo, só leio a Bíblia quando eu chego na igreja, só leio a Bíblia quando no horário da palavra ou na escola bíblica dominical, aqueles que frequentam. Alguns nem isso, porque não levam a Bíblia. Mas aproveite seu tempo para ler um pouco mais a palavra. Ler um pouco mais aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, a palavra de Deus. Devemos aproveitar o nosso tempo para nos fortalecer espiritualmente. Buscar uma boa leitura, e qual leitura melhor do que ler a palavra de Deus? Ou ler um livro que fala a respeito de coisas espirituais, livros bons e recomendados. Conhecer um pouco mais a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Há um tempo de fortalecer a nossa vida espiritual em oração. Ah, mas eu não tenho tempo. Temos. Hoje nós temos um tempo. E mesmo quando as coisas voltarem à sua normalidade, devemos procurar encontrar um tempo para nos dedicarmos à oração, dedicarmos a buscar ao Senhor, fortalecer, estar forte espiritualmente. O apóstolo Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar pela tribulação, sei passar pela escassez, sei passar também pelo momento de fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nessa situação, e normalizando-se a situação de todos, precisamos buscar, em nome de Jesus, nos fortalecer espiritualmente, através da leitura da palavra, através da oração, buscando a Deus constantemente. E aí, eu quero concluir essa palavra e trazê-los à reflexão. Vou pedir para minha esposa colocar uma música aqui que fala a respeito desse tema, que tudo posso naquele que me fortalece, e perguntar para cada um de vocês, em sua vida, o que precisa ser fortalecido? Pense a respeito do que precisa ser fortalecido. O que
analisando o que nós falamos hoje, o que precisa ser fortalecido é o relacionamento familiar, é o relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, relacionamento com o pai. Com certeza, nós temos algo que precisa ser fortalecido. Eu tenho algo que precisa ser fortalecido. Erros que nós cometemos durante as nossas vidas, que nos faz pensar a respeito de como nós demos prioridades a algumas coisas que não deveriam ter tanta prioridades e como nós devemos olhar hoje para a vida e trazer ou resgatar essas prioridades e fortalecer o relacionamento familiar. O que precisa ser fortalecido? Será que temos levado ou conduzido a vida financeira, econômica de forma saudável, responsável, e precisamos rever e fortalecer para que tenhamos saúde financeira para prosseguir? O que precisa ser fortalecido? Será que o relacionamento com Deus tem sido um relacionamento íntegro, sincero, um relacionamento que tem sido levado a sério? O que precisa ser fortalecido? Cada um de nós, de repente, temos uma área que precisamos fortalecer. Se na questão familiar, o relacionamento com a esposa, o relacionamento com o marido, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com os irmãos. Na questão financeira, a forma de como é conduzido a vida financeira e no relacionamento com Deus, fortalecendo o relacionamento com o nosso Senhor. Cada um de nós temos a área que nós precisamos fortalecer. E este é um tempo de reflexão. Reflexão no que precisamos fortalecer, no que precisamos melhorar em nome de Jesus. E aí eu peço para cada um de vocês estarem orando comigo e colocando diante de Deus aquilo que precisa ser fortalecido, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser resolvido. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando que Paulo escreve e dá essa declaração quando ele estava preso. Vamos fortalecer em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, falamos a respeito da declaração do teu servo apóstolo Paulo, que diz a respeito do fortalecimento, Pai. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus familiares, Senhor, e a vida de todos que estão assistindo, Pai, essa live e vão assistir esse vídeo, Senhor, logo mais no YouTube. Senhor, coloco diante do Senhor essas vidas, Senhor. E peço que o Senhor esteja dando estratégias para que haja um fortalecimento, Senhor, nas áreas que são necessárias na vida de cada um, Pai. Não sei quais áreas são, não sei quem estará escutando, o que o Senhor estará falando aos seus corações, mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus e que nos dá a oportunidade de revermos neste momento algumas coisas. Precisamos rever, Pai, a respeito das nossas vidas, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos fortalecer. Precisamos ver, meu Pai, se nós temos tido esse relacionamento sincero com o Senhor e temos o buscado de todo o nosso coração, entendendo a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. Senhor, olha para os relacionamentos, ó Pai, que estão fragilizados, Pai. Relacionamentos conjugais, Senhor, que precisam ser fortalecidos, Pai. Olha para esses relacionamentos, ó Pai, e esteja tocando neste casal agora, em nome de Jesus, para que haja fortalecimento, para que haja um conserto, Pai, para que haja transformação. Senhor Deus, eu peço também que esteja olhando para as famílias, Senhor.
Os relacionamentos entre pais e filhos, ó Pai, que estão fragilizados, que foram quebrados, Pai. Que o Senhor esteja reforçando, esteja tocando, Pai, em nome de Jesus, para que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que do passado fez com que houvesse quebra, com que houvesse, Senhor, um enfraquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, para que os filhos também reconheçam em seus pais, meu Pai, a necessidade deste relacionamento, Senhor, em nome de Jesus. É tempo de fortalecer, é tempo de restaurar, é tempo de modificar, meu Pai, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para os teus pequenos, Senhor, que muitas vezes não têm dado, Senhor, a devida importância, Senhor, à questão financeira, à questão do suprimento diário, Senhor, mas Deus Santo, vivemos num momento de escassez, Senhor. Momento em que nós precisamos ter cuidado com essas questões, Senhor, para que não venhamos pagar um preço alto, Senhor, mais para frente, Pai. Em nome de Jesus, olha, Senhor, para estes e esteja tocando com as tuas mãos, Senhor. Também te peço, Senhor, que esteja olhando para todos aqueles que, de algum momento, Senhor, em algum momento da vida, fragilizaram-se ou deixaram fragilizar o relacionamento com o Senhor, meu Pai. Senhor, que se afastaram do Senhor, que se entristeceram com coisas na igreja, Senhor, que os fizeram sair da tua presença, que os fizeram não buscar mais o Senhor, mas, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo este irmão, fortalecendo essa irmã, Senhor, para que busquem ao Senhor, para que encontrem ao Senhor. E eu te peço que a tua presença esteja, Senhor, nessas vidas, Senhor, para que eles neste momento consigam entender que o Senhor, somente o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Para que neste momento, Senhor, que nós passamos, que é um momento passageiro, Senhor, seja um momento em que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo, Senhor, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu tudo posso em Deus que me fortalece. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá força para prosseguir, para caminhar, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Seja feita a tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos conduza, nos dê um domingo de paz e tranquilidade. E eu espero, meus queridos, em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado aos vossos corações e vocês possam, entendendo da palavra, da parte de Deus, fortalecer o que precisa ser fortalecido em nome de Jesus. À noite, às 18 horas, teremos novamente o nosso culto. E eu convido todos vocês a participarem novamente conosco para refletirmos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os dê um bom domingo, um bom período de almoço em nome de Jesus. Eu estarei orando e impetrando aí a bênção apostólica. Eu convido vocês a fazer essa oração para a gente encerrar esse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo teu momento de culto, Pai. Culto em que refletimos a respeito da tua palavra, Senhor. Deus amado, abençoe a tarde de todos que estão escutando aqui, Senhor, essa palavra, e esteja dando um almoço abençoado em nome de Jesus. E quem sabe nessa oportunidade já fortalecer esses relacionamentos que nós falamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo agora e sempre. E o povo de Deus diz, amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tenham um bom domingo.